Salve, salve, palestrinos! Bora para mais um vídeo do Verdão. Então, pessoal, só vou pedir para vocês não esquecer de deixar o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva-se e ative o sino das notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Menino eu e não o sei, eu não, Patrick. assim, a gente não tem o dia a dia, né, Bruno? Mas eu não sei o que acontece com esse menino porque ele não joga. Mas agora só tem ele. Ele vai ter que jogar. Porque o Atuesta, até agora, né, não se adaptou. E não tem outro. Sim, mas aí cabe ao treinador. Claro. Então, mas assim, o Veiga, ele sai morto todo jogo, porque ele corre que nem um louco e ele tem que jogar todo jogo. Então, mas aí eu acho o seguinte, nós vimos aí, ele já não jogou 40, saiu acho que com 60, 66 minutos. O Abel vai tirando. O Abel faz muito aquilo que muito parecido com o que fazia o Jorge Jesus. Não sei se vocês... O Jorge Jesus fazia assim, ele colocava o time inteiro, aí tirava dois, tirava três, aí levava o cara por banco, situação do jogo complicava, ele colocava o cara para jogar. Né? Ele fazia esse revezamento, ele tinha esse entendimento pela experiência. Eu acho que ele trouxe o Evandro Mota, o Zinho também conhece o Evandro da seleção brasileira, né? Então, sabe, tinha um cara ali por trás para orientá-lo em relação a esse tipo de situação, que eu acho que até antecipou, não, ajudou muito em termos de conhecimento, de pensamento de jogador, da cabeça do jogador de futebol brasileiro e tal. O Abel, e aí não é uma crítica, é uma coisa que eu tenho visto, ele troca os dois atacantes pelos dois atacantes, os dois meias pelos dois meias. Né? Eu acho que se ele puxar, por exemplo, ele pode puxar o Zé Rafael, pode colocar um pouquinho o Zé Rafael para frente, né? Pode trazer o Scarpa por dentro e trabalhar com os outros dois atacantes, com o Veron ou com o Wesley, tem o Breno Lopes, ou seja, algumas variações ele vai ter que fazer. Talvez, mas o Scarpa não tem as mesmas características que tem o Veiga. Eu também acho. Mas o Scarpa pode fazer outras funções que o Veiga não pode. Né? E aí você tem que a questão de adaptar, porque a dificuldade é essa, né? O Dudu pode fazer. Até o Dudu já jogou pelo meio, né? Então, assim, as variações, elas estão ali. Mas é que eu acho que é tão natural e tão automático isso na cabeça do Abel em relação às mudanças de peças, porque o sistema do Palmeiras, ele varia muito, né? Às vezes ele vai, ataca, pressiona, depois ele recua, mas a base do sistema do Palmeiras são sempre as mesmas peças. Você percebe os mesmos movimentos, né? Você muda os jogadores, você muda as características, né? Mas os movimentos são os mesmos. Então, eu acho que existem algumas variações que podem ser feitas. Agora, eu não sei se o Abel não sei se eu estou falando loucura ou não, mas acho que alguém já deve ter falado para o Abel isso, em relação ao Zé Rafael, da possibilidade de jogar um pouco mais adiante, do próprio Veiga, né, do próprio Scarpa na substituição do Veiga, o próprio Dudu jogando ali por dentro, aí você joga um cara um pouco mais aberto para você ter dois jogadores de velocidade. Existem essas variações. Cabe o Abel experimentar, mas eu não sei se o Abel vai experimentar porque, como eu falei, já está condicionado e já conhece exatamente os movimentos dos jogadores. Ele tem um sistema e não abre mão dele. Alguns jogadores ali têm não é cadeira cativa, né? Mas, por exemplo, eu não acho que ele vai mexer no posicionamento do Dudu. O time está dando certo, tá. Porque o Dudu faz uma função ali na frente, ele abre, ele alarga o campo, né? Ele joga aberto, ele joga como ponta a moda antiga, né? E mexer no Dudu ali, você vai colocar quem ali para fazer isso? Entendeu? O Rony? Ele não faz isso. O Rony normalmente é pelo outro lado. Pelo outro lado. O Breno Lopes, do outro lado. O Wesley, do outro lado. Então, o lado direito é um lado carente do Palmeiras. Então, se você mexe ali no Dudu, você vai perder essa profundidade. Quando ele tira, quem entra é o Breno, mas é muito diferente. Não, sim. E o Breno também joga do outro lado. Ele pode jogar do lado direito. Mas é que assim, fala um jogador que possa chegar mais próximo do Dudu em termos de características. Difícil, né? Não tem jeito. E outra coisa, eu sou um crítico do Dudu. Você sabe, a gente conversa muito sobre isso. A temporada dele olha, nos últimos 6 meses ele está jogando muita bola. Em todos, né? Em todos os elencos você tem determinados jogadores que são difíceis de você encontrar. Falar assim, vou encontrar outros jogadores que podem ou poderão, né, substituir, talvez, o Dudu. Claro. É difícil, porque você já tem, primeiro, a qualidade do jogador, que já é acima, né, daquilo que se vê em relação a todo o elenco. Depois você tem o entrosamento, o automatismo que existe entre essa equipe. O Palmeiras hoje, eu vou brincar, né? Vou usar um termo aqui na brincadeira e tal, mas o Palmeiras, eles já se conhecem de tal modo que, assim, eles jogam de olho fechado. Já é uma coisa automática. Então, eu lembro, esse Palmeiras parece muito em relação, não sei se o Zinho vai concordar comigo, mas acho que ele pode falar. Eu enfrentei o Palmeiras de 94.
93 eu não joguei, mas o Palmeiras de 94, impressionante. Você olhava a bola estava de um lado, a bola estava de outro, a bola estava de outro. Você ia para um lado, ia para o outro, mas era uma coisa tão rápida e tão automática que você percebia que os caras já se conheciam no olhar. Esse time do Palmeiras, eles já sabem o posicionamento, já sabem a movimentação. O Abel faz alguns ajustes de acordo com o adversário, mas os caras já se conhecem já. Você concorda, Zinho? Que o time do Palmeiras hoje tem esse entrosamento, com certeza. Com certeza, mas isso passa muito pela competência do Abel. E eu até vejo ele sempre com um elemento surpresa. Você pode ver que na maioria dos títulos, os atletas atribuem ao Abel grande parte do sucesso. Então, assim, o Abel tinha um plano. O Abel tinha um plano. Toda vez é repetido isso. E a gente viu em jogos importantes, né? Colocar o jogo contra o Atlético foi superior. Todo mundo achou, empatou em casa, inclusive eu, né? Falei, o Atlético é favorito. Eu achava também. Ele jogou por aquela bola, né? Que encontra o Verón pelo lado esquerdo, ele cruza e o Dudu faz o gol fora de casa deu a classificação. Mas especificamente na final da Libertadores, ele muda o sistema de jogo. Ali, naquela época, o Dudu jogava pelo lado esquerdo, não jogava pelo lado direito como joga agora. Aí quem jogava pelo lado direito era o Scarpa. Aí ele faz o Piquerez fazer um terceiro zagueiro, joga o Scarpa para fazer uma ala e joga o Dudu para o lado direito, para fazer um trio, Dudu, Rony e Veiga. Surpreendeu a todos. O Flamengo tinha problemas físicos na época, mas assim, total mérito do Abel e dos seus atletas, que compraram a ideia do treinador e o Palmeiras ganha e ganha merecidamente a Libertadores. E a gente vai repetindo jogos contra o São Paulo. Eu acho que assim, é muito o tempo de trabalho que o Abel está, o comprometimento e a gestão que ele tem do grupo. Eu vejo ele fazer substituições mudando o estilo de jogo. Está jogando o Dudu pela direita, a gente vê o Scarpa pela esquerda e ele tira, às vezes, os dois do jogo e coloca dois jogadores de velocidade. Muda a característica que o time está jogando. Então, isso é tempo de trabalho, mérito dele. E um elenco que pode ser curto, tem 24 jogadores, mas com características diferentes que proporcionam para ele fazer o que ele está fazendo, né? E é claro, os resultados, os títulos, ele está com moral para fazer o que ele quiser. Ozinho, ele está com tanto moral que ele pediu para a torcida, na goleada contra o São Paulo e contra o Corinthians, para a torcida não gritar olé. Olha o que ele falou ontem depois da entrevista, que é algo, né, que a gente está acostumado aqui, que pertence ao futebol. Sim. Isso é verdade. Não é, professor? Isso é verdade. Mas o Abel não gostou. Vamos ver o que ele falou depois do jogo ontem. Eu vejo o futebol de uma maneira, à minha maneira, e aceito quem a veja de outra maneira. Eu quero que os nossos torcedores, como fizeram, apoiar a equipa. É quando o Zé faz aqueles cortes, festejar como se fosse um golo, é quando fazemos golos, festejar como se fosse um golo, é olhar para a nossa equipa. Para mim, o olé, desculpem, para mim é faltar ao respeito ao nosso adversário. E nós precisamos de todos os adversários. E quanto melhor forem os nossos adversários, mais nós vamos encher os estádios. Com todo o respeito, eu encho os estádios se jogarmos contra o Corinthians, contra o Bragantino, contra o Flamengo, contra o Santos, contra também aqui a esquecer outras equipas, contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, com todo o respeito, não é contra o Nacional, que está ali ao nosso lado, que é nosso vizinho, não, desculpem. E se nós queremos futebol e queremos espetáculo, é com as melhores equipas. Se puder o Corinthians subir, o Cruzeiro subir, o Grêmio subir, o Vasco da Gama subir, melhor, mas não é para mim. Não é melhor para mim, é melhor para o futebol brasileiro, é melhor para o jogador brasileiro, é melhor para o espetáculo do futebol brasileiro. Isso é o que eu quero, é isso que eu penso e concordo e respeito quem pensa diferente de mim. Por isso é que eu estava ali a dizer, puxem para a nossa equipa, esquecem-se do olé, olé, olé. Isso acontece, mas é lá em Portugal, noutro desporto. Não no futebol. No futebol é a minha maneira de ver. É incentivar os nossos jogadores, como nós fizemos hoje, como a nossa torcida fez hoje, e só assim é que se consegue ter bons espetáculos.
que você achou, Zé? Porque ele tem uma visão diferente, né, do Olé que a gente tem. Ou não? Eu respeito a opinião dele, porque cada um tem uma opinião, um modo de ver, né, a determinadas situações, mas eu acho que isso faz parte do futebol brasileiro. Não é um desrespeito? Não é um desrespeito. Eu acho que o torcedor... É a cultura nossa, né? Isso acontece em campo, os jogadores premeditadamente fazendo isso, aí poderia ter uma conotação de desrespeito, mas o torcedor, o torcedor é o torcedor. Assim, por esse pouco tempo, né, que a gente conhece o Abel, né, a impressão que dá é que ele ficou com medo de que desencadeasse ali uma reação um pouco mais forte, né? Os jogadores começassem a olé, talvez o Corinthians entrasse na pilha e pegasse isso. Mas, assim, talvez, hein? Eu estou falando talvez, eu não sei. Mas eu respeito a opinião dele, mas eu acho que isso tem determinadas coisas que são da nossa cultura, fazem parte do nosso dia a dia e não concordo com ele em relação a isso, né? A querer mudar determinadas coisas do nosso país. Aí eu acho que já é exagero. Porque ele acha, né, Zinho? Mesmo na Europa tem isso, né? Tem, todo lugar tem. Ele até falou que lá em Portugal é em outro esporte, né? Não é no futebol. E só uma outra coisa, ele tem que querer jogar contra todo mundo, não é só contra Corinthians, contra isso, contra aquilo. Ah, claro. Né? Se ele jogar contra o Petroleiro, que ele meteu 8, isso. Né? Se ele jogar de novo, depende do Petroleiro, e jogar sempre bem, fazer grandes jogos, a torcida vai. É que não vai ao estádio, muitas vezes, porque as questões econômicas aqui do nosso país, infelizmente, impossibilitam de você ir toda quarta e todo domingo. Mas aqueles que têm condições, eles vão sempre. Mas o espetáculo independe do seu adversário. E isso depende muito de você. Ozinho, o que você achou aí da palavra dele? Porque aconteceu contra o São Paulo, também contra o Corinthians. E o curioso é que a torcida ensaia, mas o Abel pede e a torcida para, né? Pra ver como ele tem moral mesmo, né? Tá com muita moral. Tá com muita moral. O português está com muita moral, merece. É um cara gente boa demais. Eu admiro muito o Abel, já encontrei ele várias vezes, né? Já tive a oportunidade de bater um papo com ele. Um cara super agradável, tranquilo, calmo, humilde. Mas assim, o torcedor é a alegria, é a paixão, é a razão do futebol. Essa coisa do torcedor cantar olé, ele está mais pegando no pé do torcedor adversário, pela rivalidade. É aquela coisa de um outro dia, o cara está lá no botequim, metemos 3-0 em você. É isso que é a graça do futebol, entre os torcedores. Eu acho que aí eu não concordo. Mas ele está com moral, né? Ele pede, o torcedor respeita e tal. Eu acho que ele teria que chamar a atenção se os atletas do Palmeiras começassem a tocar a bola sem um objetivo, para entrar na pilha da torcida. Aí é um desrespeito. Eu, dentro de campo, quando o adversário ficava cantando olé, eu não estava preocupado com a torcida. Está fazendo a parte dela. É a graça da bola, do futebol, um mexendo com o outro na arquibancada. Agora, quando eu olhava para o meu adversário e o cara ficava tocando aquela bolinha de lado, para humilhar, para entrar na pilha da torcida, aí eu ficava louco com os caras. Aí eu em cima gritava, apelava, a gente tinha discussão. De repente, se o Abel fez isso para que os jogadores do Palmeiras não ficassem de toquinho para o lado, menosprezando os jogadores do Corinthians, e isso gerasse uma confusão, legal. Agora, assim, falar com a torcida, deixa a torcida se divertir, porque sofre tanto quando perde também, é encarnado pelo adversário. Então, assim, eu acho que assim, ele tem que focar nos seus atletas. Se os atletas estão desrespeitando, né, tá metendo 3 e tá olhando pro lado e tocando a bola, sabe? Menosprezando, aí ele chamava a atenção dos atletas dele. E olha que eu sou fã do Abel. Mas assim, deixa o torcedor cantar, deixa o torcedor brincar. É a hora da alegria dele. Você quer ver um negócio? Nesse jogo mesmo, teve um lance lá do Rafael Veiga com o Maicon. Para mim não houve desrespeito nenhum ali. Eu não sei por que é que o Maicon entrou naquela pilha. Depois foi lá, encarou, nariz com nariz, deu uma chegada, tomou um cartão amarelo merecido. A gente pode falar o que quiser, assim, a respeito do Palmeiras, que não sei o que lá, mas que esse time não desrespeita o adversário, velho. Porque o Abel não deixa. E porque os jogadores também têm essa característica. Tem esse perfil, entendeu? Um que não tinha, levava pro chão de orelha toda hora, que é o Daverson. Daverson, exatamente.
Então eu achei esquisito o Maicon entrar naquela pilha lá com o Rafael Veiga. Vai lá, Zé. Não, É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de deixar o like e deixa a sua opinião aqui nos comentários. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.